Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Aula de literatura, humanismo em Portugal. Bom, espero que vocês gostem desta aula. O que foi o humanismo? O humanismo, o homem na busca de si. Então, esta aula, ela busca explicar o que foi o humanismo na literatura. Na aula anterior, nós trabalhamos com o trovadorismo. O trovadorismo foi um movimento literário que aconteceu na era medieval. Esse movimento teve duas temáticas importantes. A temática lírica, com as cantigas de amor e as cantigas de amigo, e a temática satírica, com as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Então, pessoal, eu gostaria que vocês entendessem que esta aula ela busca trabalhar a continuação da era medieval na literatura com o humanismo. O humanismo foi um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo, que marcou o fim da Idade Média e início da Idade Moderna na Europa, como foco na valorização do homem. Ele se destacou com as produções em prosas, crônicas, histórica e o teatro, e poética, poesia palaciana, durante o século XV e século XVI. Bom, quando eu estou falando em poesia, eu estou falando do texto em verso. Quando eu estou falando em prosa, eu estou falando o texto em prosa, é aquele texto semelhante à nossa fala, certo? Então, eu espero que vocês observem que nós tivemos duas representações. A representação em prosa e a representação poética. Em prosa, o que se destaca são as crônicas. Crônicas são textos narrativos, né, que vão contar os feitos dos reis daquela época, os grandes feitos. E o teatro são representações, né, teatrais para falar sobre a sociedade daquela época. Bom, vamos continuar. As características do humanismo. O humanismo se diferencia do trovadorismo. Ele vai ter uma visão antropocêntrica, antropocentrismo, conceito filosófico que ressalta a importância do homem como um ser agente dotado de inteligência e de capacidade crítica. Avesso ao teocentrismo, Deus como centro do mundo. Esse conceito permitiu descentralizar o conhecimento que antes era propriedade da Igreja. Racionalismo, corrente filosófica associada à razão, que foca na produção de conhecimentos sobre o ser humano e o mundo, contestando o espiritualismo. Cientificismo, associado ao racionalismo, esse conceito coloca a ciência em um lugar de destaque. Através do método científico, ele fomenta as descobertas desse campo a fim de entender os fenômenos naturais. Então, aqui, o pensamento da época, ele deixou de ser teocentrista, ele deixou de buscar um conhecimento através apenas da intuição e buscou um conhecimento através da razão humana, focado na experiência, focado na realização de um pensamento científico, buscando uma explicação, uma experimentação, uma comprovação. Então, essa é a base do humanismo. Nas artes, valorização do homem, inspirado nos modelos clássicos gregos romanos, houve a valorização do corpo humano e das emoções do homem. Assim, as artes humanistas focavam nos detalhes que revelassem as expressões e desejos. Ideal de beleza e perfeição, aliado ao conceito de valorização dos modelos clássicos, nesse período buscou-se atingir a perfeição das formas humanas, por meio das proposições equilibradas e da beleza perfeita. Antiguidade clássica. Os artistas humanistas foram inspirados pelos estudos realizados anteriormente por pensadores clássicos, gregos e romanos, sobretudo pela literatura e mitologia grega. Nas artes, houve uma redescoberta do pensamento antigo, das influências clássicas grego e romano.
Então, houve um retorno ao pensamento clássico. O humanismo em Portugal. O marco inicial do humanismo literário português foi a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do reino, em 1434. Esse movimento vai até 1527, com a chegada do poeta Sá de Miranda da Itália, quando começa o classicismo. O teatro popular, a poesia palaciana e a crônica histórica foram os três gêneros mais explorados durante o período do humanismo em Portugal. Dentre os principais autores do humanismo português estão Gil Vicente, Fernão Lopes e Garcia de Rezende. O teatro, nós vamos ter os autos de Gil Vicente. Gil Vicente viveu de 1465 a 1536. Foi considerado o pai do teatro português, e sua obra aborda temas religiosos e humanos. Apesar de possuir uma visão religiosa cristã e moralista, seus textos também apresentam críticas sociais. Esse autor escreveu diversas peças teatrais, chamadas de autos e farsas. O autos focava em temas humanos e divinos, e as farsas estavam relacionadas com os costumes da sociedade portuguesa da época. Dentre sua obra de dramaturgia, destacam-se Auto da Visitação, de 1502, O Velho da Horta, de 1512, Auto da Barca do Inferno, de 1516, e A Farsa de Inês de Castro, de 1523. Prosa historiográfica. Fernão Lopes, de 1390 a 1460. Foi o maior representante da prosa historiográfica humanista, além de fundador da historiografia portuguesa. Antes dele, a historiografia de Portugal se resumia aos nobiliários, ou seja, os livros de linhagem que reuniam as árvores genealógicas dos nobres medievais. Assim, ele ampliou esse conceito ao escrever obras de grande valor artístico e histórico sobre a história dos reis de Portugal, das quais merecem destaque. Crônica de El Rei Dom Pedro I, Crônica de El Rei Dom Fernão, Crônica de El Rei Dom João. Poesia palaciana. Garcia de Rezende, 1470 a 1536. Foi o maior representante da poesia palaciana humanística. O escritor publicou em 1516 a obra Cancioneiro Geral, que reúne mais de 1000 poemas da literatura medieval de 300 autores diferentes. Poesia palaciana recebe esse nome, pois era geralmente produzida nos palácios e tinha o intuito de entreter os nobres. Os temas mais explorados eram religiosos, amorosos e satíricos. No período literário anterior, o trovadorismo, a poesia tinha uma enorme relação com a música. No entanto, com o humanismo, ela se dissocia desse aspecto musical. Além disso, a poesia palaciana do humanismo inovou nos aspectos formais de produção poética, com o uso da redondilha maior, versos com 7 sílabas poéticas, que conferia maior ritmo e maior valorização em detrimento da redondilha menor, versos com 5 sílabas poéticas. Bom, então, o que nós observamos aqui dos três autores é que o Gil Vicente se destacou no teatro, com os autos e as farsas. Ele também tinha uma formação religiosa e ele também tinha um interesse com a questão moral, formar pessoas melhores. Crônicas são gêneros textuais, narrativos, e contam os feitos grandiosos daquele rei no período do seu governo. Poesia palaciana é um texto feito em verso, tem temáticas
religiosa, amorosa e satírica, e que houve uma mudança no tamanho dos versos. Eles passaram a ter 7 sílabas. Agora eu vou ler um trecho do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. É um diálogo, né, porque é uma peça, então há uma troca de interlocutores, emissor e receptor, né? Nós vamos ter os personagens, o diabo, os cavaleiros e o anjo. O diabo, ele fala, né? Cavaleiros, vós passais e não perguntais onde is? Primeiro cavaleiro responde. Vós, Satanás, presumis? Atentai com quem falais? Segundo cavaleiro. Vós que nos demandais? Você quer reconhecermos bem? Morremos nas partes da além e não quereis saber mais. E o diabo responde. Entra cá, que coisa é essa? Eu não posso entender isto. Os cavaleiros respondem. Quem morre por Jesus Cristo não vai em tal barca como essa. Tornaram a prosseguir, cantando o seu canto, direto ao barco da glória. E tanto que chegam, diz o anjo. Ó cavaleiro de Deus, a vós estou esperando, e morreste pelejando por Cristo Senhor dos seus. Sois livres de todo mal, mártires da Santa Igreja, de quem morre em tal peleja, merece paz eternal, e assim embarca. Bom, aqui nós vamos ter um alto, um texto poético, com elementos típicos da sociedade, o cavaleiro, com influência religiosa, figura do anjo e do diabo, e a questão moral, aqueles que durante a vida, né, agem de maneira correta, vão encontrar a paz após a sua morte. Ok? Então, todo mundo está ciente que esse texto, de Gil Vicente, ele tem uma conotação voltada para a formação de indivíduos bons, né? Ok? Vamos continuar. A sociedade da época, a influência medieval, muito forte, a figura do cavaleiro, do rei da igreja. Certo? Vamos lá. Trecho da crônica é o rei Dom Pedro, Fernão Lopes. E porquanto é o rei Dom Pedro, cujo reinado se segue, usou da justiça, de que a Deus mais praz, que coisa boa que o rei possa fazer. Segundo os santos se escreve, e alguns desejam saber que virtude é esta, e pois é necessário ao rei. Se o é assim ao povo, vós naquele estilo que o simplesmente apanhados, o podeis ler por esta maneira. Justiça é uma virtude, que é chamada toda virtude. Assim que qualquer que é justo, este cumpre toda virtude. Porque a justiça, assim como lei de Deus, depende que não forniqueis nem sejas gargantão, e isto, guardando, se cumpre a virtude da castidade e da temperança. E assim podes entender dos outros vícios e virtudes. Esta é a virtude muito necessária ao rei, isso mesmo aos seus sujeitos. Por quê? Havendo no rei virtude de justiça, fará leis porque todos vivam direitamente e em paz. E os seus sujeitos, sendo justos, cumprirão as leis que ele puser, e cumprindo-as, não farão coisas injustas contra nenhum. Entendimento e tal virtude como estais, pode cada um ganhar por obra de bom entendimento. E às vezes nascem alguns assim naturalmente, a elas dispostos, e com grande zelo a executam, posto que alguns vícios sejam inclinados. Bom, então aqui ele trata de uma característica do rei Dom Pedro, que era a característica da justiça. Ele era um justo que
por ser justo, criou lei justa, que fomentou naqueles que eram submetidos a eles a justiça, e assim a sociedade ela vivia em paz e de forma direita, porque um rei justo tem súditos justos e uma sociedade na qual a justiça prevalece sobre as inclinações para o mal, ok? Então, Fernando Lopes, nesse trecho, ele faz uma apresentação do rei, né? E qual é a sua característica principal? Ele é virtuoso, ele é justo. Aqui nós estamos vendo a figura, né, da dama, do cavaleiro, do rei. A questão aqui é a questão amorosa, é a temática lírica. Eu vou ler uma poesia palaciana, um trecho da poesia Trova de Inês, de Garcia de Rezende. Qual será o coração tão cru e sem piedade, que ele não cause paixão, uma tão grande crueldade, e morte tão sem razão? Triste de mim, inocente que por ter muito fervente lealdade, fé, amor, ó príncipe meu senhor, me mataram cruamente. A minha desaventura, não contente de acabar-me, por me dar maior tristura, e foi por entantura para alto derribar-me. Que se me matar alguém, antes de ter tanto bem, em tais chamas não ardera. Pai, filhos não conhecera, nem me chorara ninguém. A figura aqui é Inês de Castro. Ela foi uma dama da sociedade, se apaixonou pelo príncipe, mas como ela era de origem hispânica, os nobres tinham medo de que Portugal voltasse para o poder da Espanha. Então, tramaram contra a vida de Inês de Castro. Ela foi assassinada por ordem do pai, o rei, né? E quando o príncipe voltou, ele chorou, como ela coloca aqui, né? Choraram-me pai e filhos. Seria melhor se ela fala, teria sido melhor se tivessem matado antes dela conhecer o príncipe, por ele ter grande amor, né? Porque assim não choraram nem filhos e nem pai. Então a temática aqui é uma temática amorosa, né? Fala sobre um amor. Este amor de Inês de Castro perdurou como temática em vários outros textos. Nós vamos ter os Lusíadas, que vai falar sobre esse amor. Nós vamos ter vários poetas que vão contar essa história no teatro, em outros poemas, né? E essa figura da Inês de Castro, a dama que foi assassinada por causa de seu amor, vai perdurar até nossos dias. Há alguns anos eu fui a uma Bienal e lá eu encontrei um cordel contando a história de Inês de Castro e seu amor por Pedro, certo? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido o que foi o humanismo. Eu espero que vocês tenham gostado dos trechos dos livros que eu selecionei para vocês. Literatura é sempre um pouco de leitura, certo? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o Gil Vicente, sobre o Fernão Lopes e sobre o Garcia Rezende, vocês vão encontrar muitos textos na internet sobre eles. É fácil de encontrar. E a gente pode até trocar na próxima aula alguns conhecimentos a respeito dessa temática. Então, pessoal, para vocês, eu deixo a dica novamente, toda aula ressalto isso. Procurem assistir às aulas, procurem ler os slides, o material, façam uma pesquisa na internet e também acompanhem fazendo os formulários para testar o que vocês aprenderam. Ok, pessoal? Então fica aí o meu abraço para todos. Tenham uma ótima semana. A gente se vê na próxima semana. Abraço.